Salve nobres! Nesse episódio da nossa série sobre a história da cerveja no Brasil, nós vamos mais uma vez recuar para o período anterior à independência, ou seja, para quando o Brasil ainda era parte do Império Português. A gente já sabe que após a expulsão dos holandeses, a cerveja deixa de ser produzida na América Portuguesa e que só teria voltado a desembarcar nos portos brasileiros, pelo menos de forma legal, depois que a família real portuguesa se estabeleceu no Brasil em 1808. Óbvio que eu não vou retomar aqui todo o processo que fez com que a família real portuguesa fosse parar no Brasil. Você deve estar lembrado das tretas envolvendo Napoleão, o Império Britânico e Dom João, lá das aulas do ensino médio. Por isso, é muito comum encontrar em livros brasileiros que tratam da história da cerveja a afirmação de que esse retorno da cerveja ao Brasil tem a ver com os gostos pessoais de Dom João. Para citar apenas um exemplo, Maurício Beltramelli, no seu livro Cervejas, Brejas e Birras, um guia para desmistificar a bebida mais popular do mundo, afirma: consta que o rei português Dom João VI era um apreciador da bebida e teria trazido vários tonéis de brejas em suas naus. Mas será que Dom João era assim tão fã da bebida a ponto de reservar um precioso espaço para trazer vários tonéis de cerveja em navios abarrotados de pessoas, mantimentos e de todo tipo de equipamento necessário para fazer funcionar a administração do Império Português a partir da sua nova sede no Rio de Janeiro? A volta da cerveja aos mercados brasileiros parece estar relacionada a outros fatores muito mais abrangentes do que o mero gosto pessoal do monarca. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom João mal põe os pés em terras americanas é assinar o Decreto de Abertura dos Portos às Nações Amigas de Portugal. E a principal nação amiga de Portugal nesse momento é a Grã-Bretanha, que era não só o principal aliado político, mas também o principal parceiro comercial de Portugal desde o século XVII. Mas nesse momento, no começo do século XIX, a Inglaterra passava pela sua Revolução Industrial, com um aumento acelerado da sua indústria, principalmente da sua indústria têxtil. E é justamente nesse momento que Napoleão decreta o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa continental a comerciar com a Inglaterra. Assim, o mercado da América Portuguesa, recém-aberto por Dom João, aparece como a melhor possibilidade para desafogar a produção industrial britânica. Dessa forma, ainda no ano de 1808, entravam no porto do Rio de Janeiro 90 navios estrangeiros de comércio. 2 anos depois, esse número subia a 422. E o mercado do Rio de Janeiro foi abarrotado por mercadorias inglesas. Um autor inglês calcula que em setembro de 1808 já existiam mais de 100 firmas inglesas estabelecidas no Rio de Janeiro. Como os comerciantes ingleses não tinham a menor noção das necessidades dos brasileiros, no início as firmas britânicas remeteram para o Brasil artigos que não tinham absolutamente consumo aqui e que faziam partes de estoques destinados originalmente a outros países, como por exemplo patins para gelo, espartilhos para senhoras, meias de lã e instrumentos de matemática. Mas veio também cerveja. Edgar Cobb, no seu artigo Como a Cerveja se tornou bebida brasileira, a história da indústria de cerveja no Brasil desde o início até 1930, afirma que no começo do século XIX, a Inglaterra possuía a indústria de cerveja mais desenvolvida da Europa, com emprego de maquinário a vapor e outros meios de produção industrial, enquanto em outros lugares ainda predominava o modo artesanal de produzir cerveja. E é dessa forma que as cervejas inglesas dominaram o mercado brasileiro até a década de 1860. Dessa forma, uma importação regular de cerveja abastecia os súditos ingleses que foram morar no Brasil, fossem diplomatas, fossem os próprios comerciantes. Mas também as classes mais abastadas da colônia, que começaram a copiar o estilo de vida europeu. Como explica a historiadora portuguesa Maria Beatriz Niza da Silva, sua maneira de viver, até seus hábitos alimentares e seus horários para as refeições, seu modo de trajar, seus passeios a cavalo pelos arredores da cidade, seus estabelecimentos comerciais constituíam novidade para os moradores e despertavam sua curiosidade e interesse, e em muitos casos um desejo de imitação. Dessa forma, a gente pode especular que a população natural da América Portuguesa aprendeu a apreciar uma boa cerveja muito antes do que a gente pensa.
e que o reaparecimento da cerveja na América Portuguesa, nesse momento, tem muito mais a ver com as necessidades de desenvolvimento econômico do Império e do desafogo da produção industrial britânica, estagnada na Europa devido ao bloqueio decretado por Napoleão, do que por uma preferência pessoal de Dom João. Mas, para além dessas condições políticas e econômicas, afinal de contas, Dom João apreciava ou não uma cervejinha para acompanhar suas coxas de frango? Ainda não encontrei nenhuma prova documental de que a cerveja fizesse parte da dieta cotidiana do monarca. Mas uma coisa a gente pode afirmar com toda certeza: se ele de fato bebia cerveja, essa cerveja com certeza era inglesa. Esse episódio da história da cerveja no Brasil fica por aqui. E se você curtiu saber dessas informações, deixa aí o seu like. Deixe um comentário se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade a respeito do tema e compartilha também esse vídeo com um amigo que você acha que pode se interessar e que pode achar legal. Eu fico por aqui e depois eu volto com mais história da cerveja no Brasil.